Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de terça-feira. Meu irmão, minha irmã, queria dar boas-vindas para você, dizendo com uma grande alegria estar te recebendo aqui no canal. O objetivo desse ministério é evangelização, é levar a palavra de Deus onde ela precisa chegar. Mas eu digo para você que sem a sua presença, sem a sua participação, sem o seu envolvimento, esse ministério ele não tem sentido. Então, se você sentir no seu coração durante essa reflexão, durante esse vídeo, Jesus também está te convidando para essa obra de evangelização. Meu irmão, minha irmã, não hesite, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando. Essa mensagem ela vai poder chegar onde ela precisa chegar. Nós estamos começando aqui com muita alegria a série de vídeos dessa semana. O tema será a glória de Deus nas perseguições. Então eu queria te convidar não só para o vídeo hoje, mas também para amanhã, para quinta e sexta-feira. Vai ser uma grande bênção estar te recebendo aqui no canal e caminhando com você na fé. Para você que é novo ou nova no canal, que ainda não me conhece, vou apresentar para você. Meu nome é Jonatas Leite. Nós faremos aqui a meditação da Palavra de Deus. E hoje nós temos uma mensagem muito poderosa que vai nos fazer refletir sobre como que nós nos comportamos diante das perseguições, das pressões que esse mundo exerce sobre aqueles que falam de Deus para as pessoas. Que essa palavra possa alcançar os nossos corações, possamos fazer essa reflexão e ter um entendimento de como Deus quer que nós nos comportemos. Então essa vai ser a reflexão de hoje, meu irmão, minha irmã, e nós a faremos no livro de Daniel, é o capítulo 3, dos versículos 13 a 21, que diz o seguinte: Então Nabucodonosor, tremendo de cólera, deu ordem de trazer à sua presença Cedraque, Mesaque e Abidnego. Assim que compareceram à sua presença, Nabucodonosor tomou a palavra e lhes perguntou: Então, senhores Cedraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que não prestais culto aos meus deuses e não adorais a estátua de ouro que eu ergui? E agora, quando ouvirdes ressoar a corneta, a flauta pastoril, a cítara, a sambuca, o saltério e a flauta dupla e todos os outros instrumentos, se estáis prontos a vos prostrar em adoração à estátua que mandei fazer, então está bem. Mas se não prestais a adoração, no mesmo instante sereis jogados para o meio da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que tem o poder de vos libertar das minhas mãos? Cedraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei Nabucodonosor nestes termos: Não é preciso te darmos qualquer resposta a propósito dessa pretensão. De fato, nosso Deus, a quem prestamos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente e de tua mão, ó rei. Mas se não quiser fazer, então fica sabendo, majestade, que nem assim prestaremos culto aos teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste erguer. A essas palavras, Nabucodonosor ficou tão cheio de furor contra Cedraque, Mesaque e Abidnego que sua fisionomia se desfigurou. Por isso mandou pôr 7 vezes mais fogo na fornalha que de costume. Em seguida deu ordem aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Cedraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com todos os seus vestidos, calças, calçados e bonés, e assim jogados para o meio da fornalha de fogo ardente. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. E aqui, se você tiver curiosidade para poder ler o capítulo todo, o capítulo 3 de Daniel, para entender a história, mas aqui eu vou dar o resumo. O rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e ele, se esquecendo de todos os favores que o nosso Deus tinha feito para com ele, ele resolve criar uma estátua, construir uma estátua de 30 metros de altura, uma estátua de ouro, para que ela pudesse ser venerada. Ele marca a data de inauguração dessa estátua e convida todas as autoridades para estarem lá, para presenciarem esse momento, esse evento. E no dia, todos estão lá, ao som dos instrumentos, a cítara e tal, eles deveriam se prostrar diante dessa estátua de ouro, mas 3 jovens judeus que creem no nosso Deus, que têm o nosso Deus no coração deles, eles se recusam a se prostrar. Súditos de Nabucodonosor chegam até o rei e falam: esses 3 jovens, eles se recusaram a se prostrar diante da sua estátua de ouro, dos seus deuses. E Nabucodonosor, com muita cólera, com muito ódio, fala com eles: vocês se recusaram a se prostrar diante da minha estátua de ouro,
Então, eu vou dar uma nova oportunidade para vocês, para o som dos instrumentos, vocês se prostrarem. Se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Meu irmão, minha irmã, esses judeus, com muita convicção, porque eles conhecem o nosso Deus, eles dizem: Rei Nabucodonosor, nós não nos prostraremos. O nosso Deus, ele tem o poder de nos livrar dessa situação e nós não nos prostraremos aos seus deuses, porque nós conhecemos o nosso Deus. E o rei fica furioso com isso, manda amarrá-los, pede para que seus súditos coloquem 7 vezes mais fogo na fornalha e manda que eles sejam entregues a essa fornalha. Na sequência aqui, meu irmão, minha irmã, esses jovens são lançados e eles adoram, louvam a Deus e oram. E dentro dessa fornalha, eles ficam caminhando de um lado para o outro. Deus manda um anjo para poder libertá-los. E ali nada acontece, nem um fio de cabelo deles é tocado por esse fogo. E o rei Nabucodonosor reconhece a glória do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, é uma palavra maravilhosa. Diz muito sobre quem é o nosso Deus, como que ele está andando ao nosso lado. Ele é a nossa segurança. Mas aqui eu queria fazer uma reflexão junto com você, que foi o que eu senti no meu coração. Nesse fato histórico que ocorreu, quem somos nós? Nós somos aqueles convidados, aquelas autoridades que têm se prostrado diante de outros deuses. Nós temos nos prostrado ao dinheiro, à fama, à luxúria, à corrupção, a outros deuses desse mundo, meu irmão, minha irmã. Nós temos feito isso. Ou nós somos aqueles que se entregaram para Deus, que tem Deus no coração, mas diante de perseguições desse nível, onde há ameaças de sermos jogados na fornalha de fogo ardente, nós cedemos às pressões e acabamos nos prostrando aos deuses desse mundo para que a gente não tenha problema. Ou nós somos como esses 3 jovens que, conhecendo o nosso Deus, eles se mantêm firmes, corajosos, e aquela posição coloca as suas vidas em risco. Quem nós somos aqui, meu irmão, minha irmã? Porque esses jovens, eles creem tanto em Deus que eles foram capazes de colocar em risco suas próprias vidas, suas reputações, a sua percepção, a percepção deles em relação à sociedade, e eles colocaram tudo aquilo à prova naquele momento. E o que eles vivenciaram, meu irmão, minha irmã? Eles foram libertados da morte e viraram uma referência que é dita por várias vezes o nome desses judeus aqui, nessa palavra. E Deus os salva daquela situação. Mas perceba, meu irmão, minha irmã, a convicção desses 3 jovens dentro da fornalha de fogo, com 7 vezes mais fogo do que o de costume. Eles louvam a Deus e oram a Deus. E Deus manda um anjo para que eles fossem libertados. Meu irmão, minha irmã, é uma palavra linda que diz muito sobre como que nós nos comportamos com as pressões desse mundo. Mas eu queria continuar nessa linha de reflexão de quem nós somos nesse fato histórico. Nós somos aqueles que já cultuamos os deuses desse mundo, ou sob qualquer pressão nós cedemos, ou somos aqueles que mantemos a nossa posição. Meu irmão, minha irmã, nessa semana nós vamos falar sobre as perseguições, e é muito importante nós entendermos como que nós estamos nos comportando essas pressões que ocorrem ao nosso redor. Nós temos certeza, meu irmão, minha irmã, que a partir do momento que nós começamos a falar de Jesus, essas perseguições virão, os inimigos virão, o mundo espiritual, as legiões do mal se levantarão contra nós, e essas pressões elas vão ocorrer, essas fornalhas de fogo vão aparecer e nós vamos precisar nos posicionar. Que o Senhor ele possa orientar os nossos corações essa manhã de terça-feira, que Ele possa fortalecer ainda mais a nossa fé, que Ele possa ser a nossa confiança, para num momento de pressão como essa, a gente possa se posicionar a favor do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã,
se essa palavra ela está tocando no seu coração. Se você está sentindo que Jesus está falando no seu coração e Ele está movimentando alguns valores, algumas posturas, algumas atitudes que nós temos realizado. Se Ele quer uma coragem maior, se Ele está nos preparando para poder entrar com o rosto de frente, falar com coragem sobre o nosso Deus, declarar com a nossa própria boca que Ele é nosso Deus, sem medo de retaliações, de como que o mundo vai perceber, sem medo das consequências das nossas decisões, meu irmão, minha irmã. Se você puder fechar seus olhos, se você puder fazer essa reflexão junto com a gente, porque Ele vai falar poderosamente ao nosso coração. Então vamos lá. Senhor Deus, eu queria te agradecer muito pela sua presença, por essas inspirações, pela inspiração do tema da semana. Agradecer por esse canal, pela minha vida, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão, Senhor Deus. Pai, nós queremos ter a coragem desses 3 jovens judeus, meu Pai. Quantas são as perseguições que estamos sofrendo, Pai, na nossa caminhada cristã? Muitas vezes, Pai, temos adorado, Pai, outros deuses, Senhor Jesus. Nos colocado diante do dinheiro, do poder, da fama, da luxúria, da corrupção. Temos feito isso, Pai, de forma fácil, muitas vezes ignorando, Pai, os seus chamados, o seu toque, Senhor Jesus. Mas nessa manhã, Senhor Jesus, nós queremos reconhecer, Pai, da mesma forma que esses 3 jovens, que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Nós queremos ter uma postura firme, Senhor Jesus, não cedermos às pressões. Não adianta nada, Pai, estarmos caminhando nos seus caminhos, mas sob qualquer pressão, Pai, no momento que nós estamos caminhando contigo, Senhor Jesus, nós cedemos também aos deuses desse mundo. Mas nós queremos hoje, Pai, firmar o nosso pé, firmar o nosso compromisso. De numa situação de perseguição, de pressão, falarmos sim que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o responsável por tudo, o Senhor criou tudo, nos criou inclusive, e que nós rendemos graças a Ti, Senhor Jesus. Nós estamos completamente rendidos a Ti, meu Deus. Nós queremos ter essa confiança. Não importa as consequências, Senhor Jesus, porque nós sabemos que o Senhor estará conosco nessas fornalhas de fogo ardente, meu Pai, nos libertando. E que ao final, Senhor Jesus, seremos, Pai, reconhecidos como Seus filhos, Pai. Seremos reconhecidos como filhos de Deus, Pai. Então nós pedimos, Pai, para que o Senhor reforce ainda mais a nossa fé. Possamos reforçar a nossa confiança e termos a certeza que podemos declarar que o Senhor é o nosso Deus e que as consequências disso, Pai, nesse mundo, Senhor Jesus, o Senhor estará ao nosso lado, nos libertando dessas fornalhas, Pai. Nós chamamos, Senhor Jesus, firmamos nosso compromisso contigo nessa manhã. Seremos destemidos, Pai, corajosos, para poder levar o Seu nome aonde quer que seja, sem medo. É isso que nós pedimos, meu irmão, minha irmã. É isso que nós pedimos, meu Deus, nessa manhã abençoada de terça-feira. Para você, meu irmão, minha irmã, que você tenha uma terça-feira abençoada. Jesus continue abençoando muito a sua vida. Possamos ser encorajados ainda mais para falar do Senhor sem medo das consequências. Um grande abraço para você. Uma terça-feira iluminada. Que Deus continue te abençoando muito. Um grande abraço e até amanhã.